Oi, gente. Então, né? Vim falar de um assunto bem sério sobre o vírus que a Alice pegou essa semana, que né, ela ficou internada e tudo. Não vim antes porque eu tava me recuperando não só o físico, porque uma internação no SUS, né? Cansa muito. E a cabecinha também, porque a cabeça de uma mãe vendo o filho precisando dela e não conseguir fazer nada. Eu não podia fazer nada. Isso mexe com a nossa cabeça, sabe? Como mãe, é a segunda vez que a Alice precisa assim de mim e dá uma bagunçadinha aqui. Então eu fiquei essa semana quieta para reorganizar aqui e vim hoje contar para vocês o que aconteceu com a Alice, por que ela ficou internada 4 dias, né? Para quem não me conhece, né? O meu nome é Ana Paula e eu tenho 3 filhos e a minha caçula é a Alice, que fez 1 aninho agora em janeiro. E é, ainda é difícil falar sobre esse assunto. Foi bem sofrido para ela e para mim foi bem complicado. A Alice teve uma infecção de ouvido, pelo menos é o que a gente ainda acha que teve, né? E numa consulta o médico passou um antibiótico para ela. Desde que ela começou a tomar esse antibiótico, tudo desandou, desde o primeiro dia. Ela teve uma diarreia muito forte. Por conta da diarreia, ela teve assaduras assim. A pele tinha alguns lugares que até sangravam, sabe? Ela gritava quando fazia xixi. Eu cuidei com o maior cuidado, com o maior carinho da assadura, não deixava ficar. Ela fazia cocô, já tirava. Eu não tenho nem ideia de quantas fraldas foram nesse tempo. E aí foi agravando os sintomas dela. Ela começou a ter febre, vômitos fortes. Ela parou de comer, ela não queria comer mais nada, até mamar tava difícil para ela. O Daniel tem uma prima que é pediatra. Eu mandei para ela porque eu sou dessas. O Daniel não gosta de incomodar, mas eu sou mãe, entendeu? Eu não tenho orgulho nessa hora, não. Mandei mensagem para ela, pipoquei o WhatsApp dela, ali está com isso. Daí ela me falou, Paula, pelos sintomas que você tá me falando, leva pro hospital, porque provavelmente ela vai ficar internada, pelo que você tá me relatando. Então, na mesma hora, eu e o Daniel já arrumamos tudo e fomos pro hospital, já para ela ficar internada. Eu já levei roupa, já tava tudo certo pra gente, né? Que ela ficaria internada. E aí, muita gente me questionou por que eu fui no hospital público direto, por que eu não paguei uma consulta. Quando é uma consulta normal, uma dor de garganta, alguma coisa assim, os meninos não têm plano de saúde, então a gente sempre leva no hospital particular e paga uma consulta particular. Só que nesse caso a gente já esperava por uma internação. E uma internação particular era inviável, não tinha como, hoje, nas nossas condições, pagar uma internação particular. Não tenho nem ideia do valor que é, porque, com certeza, enfim, a gente não tinha condições, então vamos levar no hospital público, no SUS, para internar, né? Beleza, chegando no hospital, o atendimento foi super rápido, ela foi pro Agarran, aqui em Brasília. Foi rápido. Só que a gente pegou uma médica, ela mal examinou a Alice, ela mal olhou pra mim, eu falei os sintomas, ela nem olhava pra mim, que ela continuava olhando pro computador. E aí falou, não, pelo que você tá falando, ela não tem nada, mas eu vou pedir uns exames pra ver. Ela falou desse jeito, vou pedir uns exames pra ver. Tá. Só que a Alice estava com uma febre muito alta ainda, então eu precisei dar um banho nela, lá no hospital, porque ela tomou o remédio, a febre não abaixava. Aí a enfermeira perguntou se eu queria dar um banho. Eu falei, quero, dei um banho na Alice. Quando ela melhorou, fizemos os exames. Enfim, o que minha filha tem? Olha, pelos exames dela, ela falou o seguinte: eu olhei os exames, não tem nada que me chame a atenção. Então, mãe, dê muita fruta para ela, muito líquido. Ela não tá comendo, eu te falei que ela não come. Não, mas você tem que oferecer. Eu ofereço.
Ela não come. Eu trouxe a Alice porque ela não come nada. Ela tá sem beber água há dias. Pra fora do hospital, né, onde o Daniel tava, e a gente ficou tentando dar o soro pra Alice. Ela não tomava de jeito nenhum, e ela não parava de chorar, e ela chorava quando fazia cocô. Foi horrível. E eu fiquei já estressada. Eu falei, eu não vou esperar 1 hora, porque ela não tá tomando. Porque a doutora tinha falado, durante 1 hora você vai dar, e aí você volta pra ver como ela tá. Falei, vou voltar agora. Eu vou ficar aqui, não vou esperar mais nem 1 minuto, eu vou voltar agora. Quando nós voltamos, estava na troca de plantão. Aí eu pensei, ótimo, outra médica vai atender a Alice, quem sabe esta pessoa seja iluminada e tenha estudado o suficiente para ver que minha filha precisa de uma internação. Adiantou nada, porque a outra que foi atender a Alice, eu falei de novo todos os sintomas, e aí ela falou que pelos exames estava bem, que ia liberar a Alice, passou um remédio para vômito, e o bendito do soro oral para dar em casa. Eu lembro que ela falou assim para mim, olha, eu falei, mas não tem que internar ela? Que ela falou que o sódio estava baixo. Ela falou, olha, não, a gente só interna em casos de desidratação muito fortes. Aí eu, mas quais são os sintomas de hidratação muito forte? Vômito, diarreia, febre, a criança não come. Aí eu, mas não são os sintomas que eu acabei de falar que a Alice tem? Ela me disse, não, mãezinha, ela tem brilho nos olhos. Olha os olhos dela como brilham. Naquele momento eu percebi que ela só iria internar ali se ele estivesse morrendo. Em casa, né, nós fomos embora. A noite foi péssima, a Alice teve muita febre, vomitou de novo. E aí teve um sintoma novo. A pele dela ficou cheia de manchinhas, de urticárias. Parecia até catapora, sabe? Essas coisas assim, cheia no corpo todo, no rosto. E foi só piorando. Então aí nós decidimos voltar. Quando a gente paga uma consulta ou a gente paga um plano de saúde particular, você não está pagando pelo profissional. Você está pagando pela estrutura, pelo conforto. Porque aquele profissional, ele também trabalha na rede pública, entendeu? Ele também trabalha lá. Aliás, essa doutora que mandou a Alice para casa porque ela ainda tinha brilho nos olhos, logicamente que eu pesquisei sobre ela, eu achei ela na internet. E ela atende numa clínica caríssima aqui em Brasília, tá? Então, tem pessoas que pagam caro pela consulta dela. Não pense que o problema é na rede pública, porque até eu me pego às vezes pensando isso, e aí eu preciso, volta, que não é esse o problema. Não é esse, porque os médicos são os mesmos. Beleza, levamos a Alice de novo ao Agarram, e aí outra médica atendeu, porque é assim, né, tipo, desse tempo todo, das vezes que a Alice foi, né, do primeiro dia da primeira consulta até o dia que ela recebeu alta, sempre foi um médico diferente que atendeu a Alice, nunca foi o mesmo. Nenhuma vez foi o mesmo. Ela ficou internada 4 dias, e mais esses uns 5, 6 dias aí de perrengue, sempre foi um médico diferente que atendeu ela. E aí que atendeu dessa vez, fez exame de novo e internou a Alice. Finalmente internou, e aí começou uma nova saga. Porque quando interna, começa uma bateria de exames, é um tal de fura-fura, coloca acesso para colocar soro, e é um inferno, entendeu? É muito sofrido ver aquilo, foi horrível. Ela entrou, fez o exame de sangue, e aí não achavam a veia, fura, aquela gritaria, segurando ela, e ela me olhando com aquela carinha. Uma carinha de decepção. Ela me olhava assim, por que você tá fazendo isso comigo, mãe, sabe? Nossa, foi horrível. E aí começou o drama pra achar uma veia pra colocar o acesso, né? Furaram as 2 mãozinhas, não conseguiram, levei ela pra tomar banho, porque com a febre, né, as veias elas vão ressecando, e ela tava com diarreia e tudo, então realmente era difícil de achar. Eu dei um banho nela pra ver se melhorava, e aí voltaram pra tentar, dessa vez no pé, furou os 2, mas conseguiram colocar finalmente. Foi assim, foi uma eternidade ver a Alice gritando e aquele povo furando ela e segurando. Foi uma experiência péssima. Não...
Eu não desejo para nenhuma mãe passar por isso. Finalmente acharam o acesso, colocaram nela. E aí ela tinha que fazer um exame de urina. E eu falei assim para a enfermeira, cadê o saquinho coletor para eu colocar nela, né, para fazer o exame de urina? E aí ela falou, então, mãezinha, tem um procedimento que a gente costuma fazer. Aquele tom de voz, eu já falei pra vocês que eu sou muito sensível, né? O tom de voz, do jeito que ela falou, aquilo me deu um estalo assim, na hora, sabe? Eu dei um passo pra trás, ligou um alerta na minha cabeça. Aí procedimento? Você tá falando de sonda? Porque é difícil, né? E aqueles saquinhos maltratam a criança, a sonda é melhor. Eu já tinha levado tanta porrada e já tinha visto ela sofrer tanto que eu virei pra ela e falei, você quer fazer ela sofrer mais? Não foi o suficiente? Aí ela, não, claro que não. É porque a sonda é melhor, ela não vai sentir dor. A gente passa uma estilocaína. Eu falei, eu fui bem, eu não sei, estúpida talvez, eu falei, você tá me dizendo que você vai enfiar uma mangueirinha na perereca dela, onde faz xixi, e não vai doer. É sério. Não faz sentido e não tem lógica o que você tá me falando. Falei nesse tom e fui agressiva. E aí ela, não, só tô dizendo que se ela não conseguir, a gente pensa nisso. Aí eu, peguei a Alice, voltei pro quarto, fiquei quieta lá, só em oração, tentando me acalmar e tentando acalmar ela, né? Aí ela veio, então, vamos fazer a sonda? Eu falei, não vou fazer não, pode me dar o saquinho. Ah, tá, você que sabe. Veio uma técnica, colocou o tal do saquinho, colocou igual a cara dela, ali, fez xixi tudo fora. E aí, beleza, ela falou, não deu certo, ela não conseguiu fazer no saquinho. E a técnica foi embora. Aí a enfermeira voltou de novo. Então, mas a gente vai ter que fazer a sonda. Não, eu falei, não vai fazer sonda. Não vai colocar a sonda nela. Pode trazer o saquinho de novo, que eu vou tentar de novo com o saquinho. Até ela fazer. Aí ela saiu bufando. E aí, nesse tempo, a técnica veio colocar remédio na Alice e veio junto com ela uma outra pessoa, uma outra mulher. Ela não se apresentou como a pediatra plantonista da noite, ela não falou nada, ela só ficou junto da técnica olhando. E aí essa técnica de enfermagem ficou tentando me convencer, dizendo que era melhor, que era menos dolorido a sonda do que o saquinho coletor. E eu não arreguei, fui firme, não vai colocar a sonda. Eu não sabia que ela era médica, porque ela não se apresentou, então ela ficou esse tempo todo calada. E aí teve uma hora que eu apelei com a técnica, eu falei, você vai me garantir que você vai colocar essa sonda e tirar o xixi que você precisa e acabou? Ela falou, não tem como saber, vai depender de como tá, né? Pois é, você vai querer ficar enfiando esse negócio quantas vezes? Porque pra furar a menina, pra pôr o soro, vocês furaram ela todinha. E agora você quer enfiar mais sonda nela quantas vezes? E aí a única vez que essa médica falou alguma coisa foi, furaram muito ela, né? Só isso, não falou mais nada. Foram embora. E aí a enfermeira já voltou, era uma enfermeira bem parruda, ela era grande, ela falava grosso, e ela tentava me intimidar, mas, meu amor, eu sou da Ceilândia. Eu nasci entre dois homens, eu cresci entre dois homens e apanhando dos dois. Ninguém me intimida, eu só tenho essa cara de sonsa, e é de propósito. Mas ninguém me intimida não, porque eu sou topetuda. E aí ela já veio assim, ó, a doutora fez o pedido e a gente vai ter que fazer o procedimento, porque a doutora mandou. Só que ela não sabia que a doutora estava no quarto e eu vi a doutora e ela não falou nada. Ela não mandou nada, eu sabia que era mentira. Aí eu cresci também. Não vai fazer. Eu já pedi o saquinho e cadê? Ninguém trouxe até agora. Aí ela saiu com raiva. E a enfermeira chegou lá falando mal de mim. E uma outra chegou e falou, o que foi?
A mãe não quer deixar fazer o procedimento na filha, não. Tá recusando o tratamento. Ela, como assim? O que foi? Não, ela quer que coloque o saquinho na menina, ela não quer pôr a sonda. E aí a outra falou, mas por que não põe o saquinho então? A gente já colocou, mas a menina fez tudo fora. Só desperdiçou. Aí ela falou assim, ué, mas se ela fez tudo fora, não colocaram direito, porque não vaza? Vocês estão fazendo errado. Todo mundo ficou calado. A enfermeira aí, beleza, menos um estresse, porque a primeira noite foi horrível. E aí, assim, beleza, passamos a noite péssima, porque lá não tem como dormir, a Alice sofrendo, enfim. De manhã, trocou, né, de plantão, e a outra médica veio olhar a Alice e falou, mandou fazer os exames. E aí ela falou o seguinte, a Alice está bem. A Alice está bem, mas... eu vou espirrar. Pelos exames ela não tem nada, como não foi acusado nada, é uma virose, porque tudo que eu não sabe o que é uma virose, né? Porque tudo é vírus, não é mesmo? É uma virose, mas eu não vou dar alta para ela hoje, porque eu acho que ela merece mais um dia de soro. Aí eu, tá, também acho que ela merece mais um dia de soro. Realmente ela não estava bem ainda, né? Aí ela passou um antialérgico, foi mais um dia no hospital, mais um dia de sofrimento, porque aquele acesso elas vão limpar, né? Porque quando fica um tempinho sem usar, elas têm que jogar um soro, né? E limpar, e toda vez que faziam isso, estourava a veia da Alice. Tinha que procurar a veia de novo. Mais choro, mais sofrimento para a bichinha. No segundo dia, uma doutora fez os exames. Nos exames, a Alice ainda estava com sódio muito baixo. Ela estava com a imunidade muito baixa. Tem um negócio lá que eles falam que tem que ser até 1000. E o dela estava muito abaixo. Enfim, ela disse que não ia mandar embora porque ela estava muito fraca. E aí colocou ela no quarto. Geralmente, eles passam para olhar as crianças de manhã, né? E entre 7h30 e 8 horas da manhã eles estão passando para olhar como é que estão os internados. Nesse dia, no segundo dia, demorou muito. O médico foi passar lá para as 10h30, 11 horas. Só que ele veio... eu via que ele estava na sala dele um tempão já, estudando e olhando o computador, e aí ele já veio com o diagnóstico da Alice. E falou o seguinte, era só isso que ele precisava para saber se era. Existe um exame, ele falou, existe um exame mais específico, mas pelo que eu estou vendo, ela tem mononucleose. O que é mono quê? Ele falou, mononucleose é uma doença conhecida como a doença do beijo. Se eu não me engano, também é conhecida por mão, pé, boca, uma coisa assim. E aí mas como é que ela pegou isso? Então, ela é transmitida pela saliva, né? Então, alguém que beijou ela, que comeu na mesma colher, que deu água no mesmo copo, espirrou perto dela, qualquer coisa relacionada à saliva transmite. Por isso que é chamada de doença do beijo. E aí eu lembrei que eu já tinha visto sobre isso, porque quando eu estava grávida, muita gente me marcava nessas coisas, né? Pra não deixar ninguém ficar beijando o bebê, nem pegando. Então eu vi muito sobre isso. E aí eu lembrei que eu já conhecia. E não tem um tratamento específico, a doença meio que vem e vai embora sozinha. Eles cuidam só dos sintomas, né? Por exemplo, a febre, aí cuida da febre. O sódio que baixou por conta da diarreia e do vômito